O sol começava a se pôr sobre Milão, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. A cidade, vibrante e elegante, respirava futebol em cada esquina. O San Siro, imponente e silencioso naquele fim de tarde, parecia guardar dentro de si as vozes de todos os craques que já haviam passado por ali. E, entre aqueles ecos, havia um nome que ainda brilhava com força: Kaká. Mas agora, o murmúrio que tomava conta das ruas não era sobre o passado. Era sobre o presente, sobre um novo nome. Um garoto de sorriso aberto e olhar confiante: Rafael Leão. Ele caminhava pelos corredores do centro de treinamento do Milan com fones nos ouvidos, a música alta abafando qualquer som ao redor. As câmeras o seguiam desde que ele desceu do carro. Um grupo de torcedores o esperava na porta, gritando seu nome, pedindo autógrafos. "É o novo Kaká!" gritava um deles, empolgado. Leão sorriu, ergueu o polegar e respondeu: "O novo Leão, por favor." Desde que chegara ao Milan, as comparações eram inevitáveis. A forma como conduzia a bola, o jeito solto de driblar, até o sorriso lembrava o astro brasileiro que encantara o mundo. Mas dentro dele, havia algo que Kaká jamais teve, uma confiança que beirava a arrogância. Naquela noite, enquanto os jornalistas falavam sobre seu início promissor na Série A, Kaká, do outro lado do oceano, assistia em silêncio. Estava em São Paulo, sentado em sua sala, com uma xícara de café à mão e um leve sorriso no rosto. Via naquele garoto uma centelha familiar, o mesmo brilho nos olhos que ele próprio tivera ao chegar à Itália, tantos anos antes. Ele pegou o celular e digitou lentamente uma mensagem: "Olá, Rafael. Aqui é o Kaká. Vi suas últimas partidas. Você tem um talento incrível. Gostaria de conversar com você sobre o que significa vestir a camisa do Milan. Se quiser, me ligue." A mensagem foi enviada. Do outro lado, em Milão, o celular de Leão vibrou enquanto ele jantava com amigos. Ele olhou rapidamente a tela, viu o nome e arregalou os olhos. "Mano, olha isso", disse, mostrando o celular para o colega. "Kaká me mandou mensagem." Os amigos riram, surpresos. "E aí, vai responder?" Leão deu de ombros. "Depois. Agora é outro tempo, irmão." Guardou o celular no bolso e continuou comendo. Dias depois, Kaká decidiu insistir. Gravou uma mensagem de voz. A voz dele era calma, quase paternal. "Rafael, eu sei que você está vivendo um momento incrível, mas também sei como o Milan pode ser exigente. Queria apenas te dizer que San Siro não é só um estádio, é um espelho. Ele mostra quem você é de verdade. A fama passa rápido, mas o legado fica. Cuide do seu coração tanto quanto cuida da bola." A mensagem foi enviada com esperança, mas a resposta nunca veio. Leão ouviu o áudio horas depois, dentro do carro, voltando do treino. Riu de leve. "San Siro é um espelho", murmurou para si. "Espelho mesmo é o Instagram." Apagou a mensagem e aumentou o volume da música. Na imprensa italiana, os elogios se multiplicavam. O novo príncipe de Milão, o sucessor espiritual de Kaká. A alegria está de volta ao San Siro. Cada manchete inflava o ego do garoto. Durante uma entrevista, um repórter perguntou: "Rafael, como é ser comparado com Kaká?" Ele sorriu e respondeu sem hesitar: "É uma honra, claro, mas cada geração tem o seu tempo. Eu sou o presente." As palavras se espalharam rapidamente. Kaká leu a entrevista e apenas sorriu. Não havia amargura, apenas um reconhecimento silencioso de que o orgulho é um espelho traiçoeiro. Quanto mais se olha para ele, menos se vê o que importa. O tempo passou. Leão continuava brilhando em campo, marcando gols, colecionando vídeos virais, sorrisos e poses. Em cada jogo, o San Siro cantava seu nome. Mas junto com a fama vinham as armadilhas. Patrocínios, festas, convites para eventos, compromissos com marcas de moda. O garoto que um dia sonhara apenas em jogar bola agora vivia entre câmeras e contratos. Certa manhã, chegou atrasado ao treino. O técnico Pioli o chamou de lado. "Rafael, talento sem disciplina é como Ferrari sem gasolina. Anda, mas não vai longe." Leão assentiu, sem responder. Dentro de si, sentia irritação.
Todos querem me ensinar algo, pensava, mas ninguém entende o que é estar aqui, no meu lugar. À noite, postou uma foto no Instagram, ele sorrindo no San Siro vazio, legenda, eu faço do meu jeito. Milhares de curtidas, mas também milhares de comentários criticando seu comportamento. Entre as notificações, havia um nome discreto que ele ignorou. Ricardo Kaká curtiu sua foto. 2 semanas depois, após uma vitória por 2-1 sobre a Fiorentina, Leão deixou o campo aplaudido. A imprensa o chamou de o futuro do Milan. Mas na coletiva pós-jogo, perguntaram. Kaká disse recentemente que o Milan não precisa de um novo Kaká, e sim de alguém que entenda o que é representar o clube. O que você acha disso? O sorriso de Leão sumiu por um instante. Acho que ele teve o tempo dele, respondeu, seco. Agora é o nosso tempo. As manchetes do dia seguinte foram implacáveis. Leão responde Kaká com arrogância. Orgulho ou autoconfiança? O público dividiu-se. Alguns o defendiam, outros o criticavam. Kaká, ao ler, apenas suspirou. Ele sabia que a lição ainda estava por vir, e que a vida seria uma professora muito mais dura do que ele jamais poderia ser. O primeiro tropeço veio logo. Lesão muscular. 2 semanas fora. Depois, um pênalti perdido na volta. Depois disso, uma sequência de jogos ruins. A confiança começou a evaporar. A torcida, impaciente, começou a vaiar. Os jornais, antes cheios de adjetivos grandiosos, agora falavam em queda de rendimento, falta de maturidade, ego inflado. Em casa, sozinho, Rafael rolava o feed do celular, vendo vídeos de seus primeiros gols no Milan. Era tão fácil antes, pensava. O telefone tocou. Número desconhecido. Ele atendeu com voz cansada. Alô? Rafael. Aqui é o Kaká. O silêncio do outro lado durou longos segundos. Ah, oi. Como você está, garoto? Tô bem. Só coisas do futebol, né? Eu sei. O futebol é bonito porque te leva ao céu, mas perigoso porque pode te deixar cair de lá no mesmo dia. Leão não respondeu. Kaká prosseguiu. Eu não ligo pra te ensinar nada, Rafael. Eu só quero te lembrar que a bola obedece a quem tem paz no coração. Quando você perde essa paz, a bola foge. As palavras ecoaram. Olha, eu agradeço, mas tô resolvendo do meu jeito, tá? Disse Leão, com um tom seco, tentando encerrar a conversa. Claro, resolve, sim. Só não esquece, o San Siro te escuta, mesmo quando você acha que ninguém está ouvindo. A ligação terminou. Rafael jogou o telefone no sofá, frustrado. Mas naquela noite, antes de dormir, as palavras voltaram à mente. O San Siro te escuta. No dia seguinte, ele chegou cedo ao centro de treinamento. Ninguém ainda havia chegado. O campo estava vazio, coberto por uma névoa leve. O silêncio era quase sagrado. Ele caminhou até o meio-campo e olhou em volta. O San Siro parecia vivo, respirando. Fechou os olhos. Por um instante, imaginou o rugido da torcida, o grito do narrador, a vibração do gol. E então, pela primeira vez, sentiu algo diferente. Não orgulho, não vaidade, mas gratidão. O sol começou a nascer, atravessando as arquibancadas. Rafael pegou o celular, abriu o WhatsApp e digitou. Obrigado por ontem. Acho que entendi um pouco do que você quis dizer. Mas antes de apertar enviar, parou. Apagou a mensagem. Não ainda, pensou. O aprendizado havia começado, mas o caminho seria longo. Naquele mesmo dia, Kaká, em casa, acordou cedo para fazer café. Olhou o celular, esperou por uma mensagem que não veio. Sorriu. Tudo bem. Cada semente tem seu tempo para florescer. Enquanto tomava o café, a televisão exibia imagens do Milan treinando. Entre os rostos, o de Rafael Leão, correndo, suando, calado. Kaká colocou a xícara sobre a mesa, olhando para a tela, murmurou. Vai, garoto, o San Siro vai te testar, mas se o seu coração for verdadeiro, ele também vai te acolher. E lá, a milhares de quilômetros de distância, 2 brasileiros, de tempos diferentes, mas de almas semelhantes,
Seguiam ligados por algo invisível, o amor pelo jogo e a busca por um propósito maior do que a fama. O San Siro dormia sob o pôr do sol. A cidade de Milão se enchia de luzes, e entre elas, um garoto começava a entender que ser o novo herdeiro não era sobre substituir ninguém. Era sobre aprender a carregar a chama sem se queimar. Ei! Em algum lugar no silêncio, a voz de Kaká ecoava dentro dele, suave como uma oração. A luz do San Siro não é para quem quer brilhar, é para quem sabe iluminar os outros. A chuva caía fina sobre Milão, tornando as ruas úmidas e refletindo as luzes dos carros como pinceladas douradas sobre o asfalto negro. Dentro do vestiário do Milan, o som das chuteiras batendo no chão quebrava o silêncio pesado. Rafael Leão sentava-se diante do espelho, ainda com o uniforme encharcado, o cabelo colado na testa. Naquela noite, o Milan havia perdido, e ele, mais uma vez, fora apagado em campo. Nenhum drible, nenhum sorriso, nenhuma comemoração. O craque que fazia as arquibancadas vibrarem agora parecia um fantasma. Os repórteres o esperavam do lado de fora, microfones em punho, mas ele saiu cabisbaixo, o capuz cobrindo o rosto. Rafael, o que aconteceu com o seu futebol? Gritou um deles. Ele não respondeu. Entrou no carro e acelerou pelas ruas silenciosas. O rádio falava sobre o jogo, e uma frase do comentarista o feriu como um tiro. Leão parece ter esquecido que o Milan não é passarela, é campo de batalha. Ele desligou o rádio, bufando. Eles falam como se fosse fácil, murmurou. Ao parar num semáforo, seu olhar se perdeu na chuva que batia no vidro. As gotas deslizavam como se o mundo estivesse chorando por ele. Por um instante, desejou que o tempo voltasse àquele primeiro gol, aquela euforia, antes que tudo se tornasse tão pesado. O celular vibrou no banco do passageiro. Era uma mensagem curta. Ei, garoto, posso te ver amanhã? Kaká. Leão ficou em silêncio. Encostou a cabeça no volante e suspirou fundo. Por alguma razão que ele mesmo não entendia, respondeu. Pode. O encontro aconteceu na manhã seguinte, num café discreto perto da Piazza del Duomo. O céu ainda estava cinzento, e o aroma de café fresco preenchia o ambiente. Kaká chegou primeiro, camisa simples, sorriso sereno, olhar tranquilo. Quando Leão entrou, o ex-jogador se levantou e o cumprimentou com um abraço sincero. Obrigado por vir, Rafael. Eu quase não vim, respondeu ele, sincero. Achei que seria mais um discurso sobre responsabilidade e tudo isso. Kaká riu de leve. Eu não vim para te dar sermão. Vim para ouvir. Leão se encostou na cadeira, cruzando os braços. O que você quer saber? Quero saber o que está acontecendo aqui dentro, disse Kaká, apontando para o peito dele. Rafael desviou o olhar. Todo mundo fala do meu talento, do meu estilo, mas ninguém entende o peso disso. Quando eu erro, não sou só um jogador ruim, viro uma decepção. Quando ganho, sou gênio. Não tem meio termo. Esse é o preço da luz, respondeu Kaká, calmamente. A mesma luz que te faz brilhar pode te cegar. Rafael ficou em silêncio. As palavras eram simples, mas pareciam abrir uma ferida. Você também passou por isso, não passou? Perguntou ele. Todos passamos. Quando cheguei aqui, também me chamavam de novo Savicevic. E quando fui para o Real Madrid, diziam que eu seria o novo Zidane. Mas a verdade é que ninguém aguenta ser o novo alguém por muito tempo. Você precisa ser você mesmo, e isso exige coragem. Leão olhou para o café diante dele, esfriando. Às vezes eu acho que perdi o prazer de jogar. É tanta pressão, tanta cobrança. Parece que o futebol virou obrigação. Quando isso acontece, disse Kaká, sorrindo com ternura, é porque você esqueceu por que começou. O silêncio tomou conta por alguns segundos. O som das xícaras, o murmúrio das conversas, tudo parecia distante. Eu comecei porque queria ser livre, murmurou Leão. A bola era a única coisa que eu podia controlar. Então volte a isso. Kaká se inclinou. O talento é um dom, Rafael. Mas o amor pelo jogo é escolha. E todo dia, quando você pisa no gramado, tem que escolher de novo. Os dias seguintes foram diferentes.
Rafael começou a chegar mais cedo aos treinos. Voltou a rir com os companheiros. Ainda errava passes, ainda se irritava, mas havia uma leveza diferente em seu olhar. Numa tarde nublada, enquanto treinava finalizações sozinho, ouviu uma voz atrás dele. Belo chute. Virou-se e viu o técnico Pioli. Obrigado, mister. Sabe o que eu gosto de ver? Perguntou o treinador. Quando alguém luta contra o próprio ego. Isso é mais difícil que marcar um gol. Leão apenas assentiu. Aquela noite, ele enviou uma mensagem curta para Kaká. Obrigado pelo café. Acho que precisava disso. Kaká respondeu quase imediatamente. Nada acontece por acaso. O futebol ainda vai te ensinar mais do que você imagina. Mas o destino raramente é linear. Na semana seguinte, o Milan enfrentou a Inter num clássico tenso. Os olhos do mundo estavam sobre Leão. Ele jogou bem, mas no minuto 87, perdeu uma bola no meio-campo que resultou no gol da derrota. O estádio inteiro explodiu em vaias. A imprensa caiu em cima. Erro imperdoável de Leão, falta de foco, talento que não amadurece. De volta ao vestiário, o clima era sombrio. Alguns colegas o cumprimentaram com frieza. Outros nem olharam. Ele sentou-se sozinho, o olhar fixo no chão. Quando chegou em casa, trancou-se no quarto e ficou horas rolando o feed, vendo memes sobre o erro, comentários cruéis, montagens zombando dele. Então o celular vibrou novamente. Não fuja da dor, Rafael. Ela é o preço de quem ainda se importa. Era Kaká. Mais uma vez. Leão jogou o celular na cama e gritou. Eu não aguento mais. Desabou em lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo. Chorou de verdade. 2 dias depois, o Milan viajou para um jogo fora, em Nápoles. No avião, Rafael estava calado, fones nos ouvidos, mas o olhar perdido. Quando pousaram, o assessor do clube o chamou discretamente. Rafael, há uma pessoa te esperando no hotel. Ele franziu o senho. Ao chegar no saguão, viu Kaká, de pé, com um sorriso leve e uma mochila nas costas. O que você está fazendo aqui? Perguntou, surpresa. Vim ver o Milan. E te ver também. Leão balançou a cabeça, meio sem jeito. Cara, eu não pedi pra você vir. Eu sei. Mas às vezes Deus coloca alguém no nosso caminho pra lembrar que a gente não tá sozinho. Naquela noite, Kaká assistiu ao jogo das arquibancadas. O Milan empatou em 1-1. Leão marcou um gol, mas o árbitro anulou. Mesmo assim, ele jogou com intensidade, determinação. Quando a partida terminou, os dois se encontraram na saída. Foi um bom jogo, disse Kaká. Não foi suficiente. É o suficiente para mostrar que você voltou a lutar. Leão olhou por alguns segundos. Por que você se importa tanto? Porque alguém se importou comigo quando eu também estava perdido. Kaká sorriu. E eu prometi que, se um dia pudesse, faria o mesmo. De volta a Milão, os treinos se intensificaram. Rafael parecia outro. Mais concentrado, mais maduro. A imprensa começou a notar. Leão renasce com humildade. Kaká, o mentor invisível. Mas o garoto sabia que o caminho ainda era longo. Certa manhã, Kaká o convidou para um passeio diferente. Vamos? Disse, acenando com a chave do carro. Pra onde? Você vai ver. Dirigiram por quase 1 hora até chegarem a um bairro humilde nos arredores da cidade. Kaká estacionou diante de um campo de terra batida, onde dezenas de crianças jogavam descalças. Aqui eu costumava vir às vezes, explicou ele. Eles não têm chuteiras, mas têm o que muitos jogadores perderam: alegria. Rafael observava as crianças correndo, rindo, caindo, levantando. Uma bola velha, remendada, rolava entre elas com a leveza de um sonho. Kaká pegou uma bola do carro e a jogou para o campo. As crianças pararam e gritaram. É o Kaká, é o Kaká. Ele riu e acenou. Esse é o Rafael. Joga muito mais do que eu. As crianças se aproximaram, curiosas. Leão, meio envergonhado, sorriu e entrou na brincadeira. Em poucos minutos, já driblava os pequenos, caía na lama, ria alto. Kaká observava de longe, satisfeito. Quando o jogo terminou,
Rafael estava coberto de barro, mas com o coração leve. Eu tinha esquecido como isso é bom, disse, rindo. O futebol é isso, Rafael. Quando o dinheiro, as críticas, os contratos te confundirem, lembra daqui. O futebol é o sorriso dessas crianças. É a esperança que nunca pode morrer. Naquela noite, de volta ao hotel, Rafael olhou para o espelho. Pela primeira vez em muito tempo, gostou do que viu. Não o astro, não o herdeiro de Kaká, mas o garoto que só queria jogar bola. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta. Obrigado, irmão. Hoje eu entendi o que é ser feliz jogando bola. Kaká respondeu minutos depois. Fico feliz. Mas lembre-se, a luz que você carrega também pode iluminar outros. Use-a com sabedoria. Os meses seguintes foram mágicos. Rafael voltou a marcar gols, voltou a sorrir, voltou a se divertir. O Milan reencontrou seu ritmo. Em uma entrevista pós-jogo, o repórter perguntou: Rafael, você parece outro jogador. O que mudou? Ele pensou por alguns segundos e respondeu: acho que eu aprendi que o futebol não é sobre provar nada para ninguém. É sobre agradecer. Os torcedores aplaudiram. Entre eles, Kaká, que assistia pela TV, sorriu em silêncio. Mas a história ainda não havia terminado. Num treino de quinta-feira, Rafael sofreu uma entrada forte e caiu. Gritou de dor. O diagnóstico: lesão no tornozelo. 2 semanas fora. As notícias se espalharam. Mais uma vez, o destino testa Leão. Ele ficou abatido. Passou dias em fisioterapia, tentando esconder a frustração. Um dia, Kaká apareceu no centro de treinamento com um livro na mão. Trouxe algo para você. O que é? Cartas para um jovem atleta. Escrevi há anos. Fala sobre fé, disciplina, propósito. Você acha que isso ajuda? Perguntou Rafael, meio cético. Ajuda se você deixar ajudar. Às vezes o corpo precisa de descanso, mas a alma precisa de alimento. Leão pegou o livro, meio sem jeito. À noite, abriu na primeira página. Lia devagar, como quem saboreia algo novo. Ser um atleta é entender que a vitória não é o fim, e a derrota não é o castigo. Ambas são apenas formas diferentes de Deus te moldar. Ele fechou o livro e sorriu. Entendi, Kaká. O tempo passou. Rafael se recuperou e voltou ainda mais forte. No primeiro jogo de volta, marcou um gol aos 90 minutos. Correu até a arquibancada, apontou para o céu e fez o mesmo gesto que Kaká fazia, os 2 dedos levantados. Na coletiva, um repórter perguntou: esse gesto é uma homenagem? É um agradecimento, respondeu ele, ao homem que me ensinou a ser mais do que um jogador. Kaká assistiu pela televisão, emocionado. Lágrimas discretas escorreram por seu rosto. Naquela noite, enviou uma última mensagem para o garoto. Você não é o novo Kaká, Rafael. Você é o primeiro Leão. E é assim que deve ser. Leão respondeu com uma foto. Ele ajoelhado no gramado do San Siro, com a legenda: a luz voltou a brilhar. E, do outro lado do mundo, Kaká fechou os olhos, sorriu e murmurou: o San Siro sempre reconhece quem joga com alma. O inverno chegou a Milão com seu vento gelado e suas manhãs cinzentas. As árvores das avenidas pareciam adormecidas, e o San Siro, imponente como sempre, vestia uma melancolia silenciosa. O Milan vivia um momento decisivo. Faltavam apenas 3 jogos para o fim do campeonato e o título ainda era possível. Mas com a pressão vinha também o medo, aquele velho companheiro de todos os grandes atletas. Rafael Leão acordava todos os dias antes do sol nascer. O relógio marcava 6 da manhã, e ele já estava de pé, preparando o café preto enquanto olhava o céu pálido pela janela. Desde sua conversa com Kaká meses antes, algo nele havia mudado profundamente. Jogar futebol já não era apenas um trabalho. Era um chamado, uma forma de expressar gratidão pela vida que Deus lhe dera. Mas, mesmo com essa serenidade nova, o peso da responsabilidade crescia a cada dia. O Milan dependia dele, dos seus gols, das suas arrancadas, do seu brilho. E esse brilho, embora lindo, começava a arder como uma cruz. Naquela manhã, enquanto tomava o café,
O telefone vibrou. Era uma mensagem de Kaká. Filho, estou em Milão. Se quiser, passo aí no CT hoje. Leão sorriu. Filho. Kaká falava assim com um carinho sincero, sem tom paternalista, apenas como quem reconhece no outro uma alma parecida. Ele respondeu: Claro, irmão. Vai ser bom te ver. Quando Kaká chegou ao centro de treinamento, o ambiente se transformou. Os funcionários, os jovens das categorias de base, até o técnico Pioli o cumprimentaram com respeito e admiração. Kaká, seja bem-vindo, disse Pioli, apertando-lhe a mão. Acho que o garoto vai gostar de te ver. Leão apareceu logo depois, sorridente, vestindo o agasalho vermelho e preto. Abraçaram-se forte. Tá mais forte, hein? Brincou Kaká. E você continua com a mesma calma de sempre, respondeu o Leão. Como faz isso? A calma vem quando a gente aprende que não controla tudo. Ficaram em silêncio por alguns segundos, observando os jovens treinando no campo ao lado. Eu venho aqui às vezes, disse Kaká. Ver os meninos jogando me lembra o porquê de tudo isso. Você sente falta de jogar? Kaká sorriu. Sinto falta da sensação, não da fama. A fama é barulhenta. A bola é silenciosa. Leão assentiu. Entendia perfeitamente agora. À tarde, enquanto caminhavam pelos corredores do CT, Leão comentou: Amanhã tem o jogo contra a Juventus. Todo mundo fala que é o mais importante da temporada. E é, respondeu Kaká. Mas lembra, o jogo mais importante da sua vida é sempre o próximo. E se eu falhar? Então você aprende. O erro é o bilhete mais caro que o sucesso pode comprar. As palavras ficaram ecoando. Kaká se despediu logo depois, desejando-lhe sorte. Antes de sair, olhou para ele e disse algo que ficaria gravado para sempre. Rafael, quando estiver em campo e tudo parecer ruir, feche os olhos por um segundo. Lembre-se da cruz que você carrega e do gol que ainda vai fazer. Uma coisa não existe sem a outra. O dia do clássico chegou. San Siro estava lotado, pulsando, vibrando com uma energia quase espiritual. As bandeiras vermelhas e pretas tremulavam sob o vento gelado. Lá em cima, no camarote, Kaká assistia em silêncio, mãos cruzadas, semblante sereno. O apito soou. O jogo começou intenso, nervoso. A Juventus pressionava, o Milan tentava sair jogando. Leão corria, driblava, mas parecia pesado. O corpo obedecia, mas a mente estava longe. Cada toque na bola vinha com o peso de milhões de olhares. Aos 30 minutos do primeiro tempo, um contra-ataque rápido. Rafael recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio, preparou o chute, mas hesitou. O zagueiro chegou, tomou-lhe a bola, e o estádio explodiu em murmúrios de frustração. Ele ergueu a cabeça e viu Kaká nas arquibancadas, olhando fixamente. Não havia reprovação em seu olhar, apenas uma serenidade que dizia: segue. No segundo tempo, o Milan voltou mais ofensivo. Aos 72 minutos, uma falta perto da área. O técnico apontou: Rafael, você bate. Ele ajeitou a bola, respirou fundo e olhou para o gol. O estádio inteiro em silêncio. A lembrança da frase de Kaká atravessou sua mente como um raio. A cruz e o gol. Chutou. A bola acertou o travessão e voltou. A Juventus puxou o contra-ataque e marcou no lance seguinte. 0x1. San Siro mergulhou num silêncio cruel. Rafael caiu de joelhos no gramado. Após o apito final, ele foi o último a sair do campo. Os companheiros já estavam no vestiário quando ele ainda estava sentado, olhando para o gramado vazio. A chuva começou a cair de novo, fina e fria, lavando o suor e as lágrimas. De repente, ouviu uma voz atrás dele. O jogo acaba, mas a fé não. Era Kaká. Tinha descido das arquibancadas e caminhava calmamente na chuva. Eu falhei, murmurou o Leão, sem levantar a cabeça. Não, você tentou. A falha é quando você desiste antes. Eu devia ter feito o gol. Às vezes Deus te deixa errar para te ensinar algo que o gol não te mostraria. Rafael levantou o olhar. As gotas escorriam pelo rosto de Kaká, mas o brilho nos olhos era firme. Sabe, Rafael, continuou ele,
Quando eu perdi aquele pênalti na final da Champions, eu também pensei que tinha falhado com o mundo. Mas foi naquele silêncio, ajoelhado no campo, que eu entendi. O futebol é só o palco. O verdadeiro jogo é aqui dentro. Apontou o peito. E esse você ainda tá vencendo. Leão respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu não quero decepcionar ninguém. Então não jogue para agradar ninguém. Jogue para honrar o dom que te foi dado. Kaká estendeu a mão e o ajudou a levantar. Vem, a cruz é pesada, mas você não precisa carregá-la sozinho. Nos dias seguintes, a cidade inteira falava da derrota. Manchetes, memes, comentários, tudo parecia girar em torno do erro de Leão. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele já não reagia com raiva. Apenas ouvia, lia e se calava. Durante os treinos, era o primeiro a chegar e o último a sair. Não sorria muito, mas seu olhar era mais sereno. Pioli percebeu. Tá diferente, garoto. Tô aprendendo a jogar com o coração, mister. 2 semanas depois, o Milan enfrentaria o Napoli. Era o jogo que decidiria o futuro do campeonato. Se perdessem, o título escaparia. Se ganhassem, tudo ainda seria possível. No vestiário, o clima era tenso. O som das chuteiras, o cheiro de pomada, o murmúrio das orações. Rafael ficou sentado, olhos fechados, em silêncio. Dentro da mente, uma prece. Senhor, se for da tua vontade, que eu marque um gol. Mas se não for, que eu seja útil de outra forma. O árbitro apitou o início. O jogo começou. O Napoli abriu o placar cedo, 0-1. O Milan tentava reagir. Aos 60 minutos, Pioli fez sinal. Rafael, entra. Ele respirou fundo, beijou a cruz que trazia no pescoço e pisou no gramado. O tempo passava. A torcida começava a perder a esperança. Aos 88 minutos, escanteio. Bola levantada na área. Confusão. Rebote. Rafael pegou a sobra, dominou com o peito e chutou de primeira. Gol. San Siro explodiu. O grito, o choro, o alívio. Mas ele não comemorou como de costume. Caiu de joelhos, ergueu os braços e olhou para o céu. Lágrimas escorriam misturadas à chuva. Fez o gesto de Kaká, 2 dedos apontando para o alto. No camarote, Kaká também chorava. Depois do jogo, ainda dentro do vestiário, Rafael recebeu uma ligação. Parabéns, campeão. Kaká, você viu? Vi. E vi mais do que o gol. Vi o homem. Rafael riu, emocionado. Eu finalmente entendi. Sabe o quê? Que a cruz e o gol são o mesmo caminho. Um te dói, o outro te eleva. Mas os dois te fazem lembrar de quem você é. Kaká ficou em silêncio por alguns segundos, segurando o choro. Agora você tá pronto para carregar sua própria luz. Nos dias seguintes, o vídeo do gol rodou o mundo. Mas o que mais comoveu não foi o chute, e sim a comemoração. Simples, sincera, espiritual. As lágrimas de Leão comovem o San Siro, dizia o La Gazzetta dello Sport. De jogador contestado a símbolo de fé, publicava o Corriere dello Sport. O Milan venceu os 2 últimos jogos e conquistou o título. O estádio inteiro gritava o nome dele. Mas no meio daquela euforia, Rafael permaneceu sereno. Na coletiva, perguntaram: Leão, o que esse título significa para você? Ele pensou por um momento e respondeu: significa que Deus escreve certo até com as linhas tortas do futebol. Dias depois, Kaká foi convidado para participar da festa de celebração do título. Subiu ao palco, aplaudido. Quando Rafael o viu, não conteve as lágrimas. Abraçaram-se diante de todos. Sem você, eu não teria chego aqui, disse Leão. Você teria sim, respondeu Kaká. Eu só te lembrei do caminho. A plateia aplaudiu de pé. O momento era puro, sem vaidade, sem glamour. 2 brasileiros, de gerações diferentes, unidos pelo mesmo amor. Depois da festa, já de madrugada, Leão caminhava sozinho pelo campo vazio do San Siro. O silêncio era absoluto. Ele olhou para as arquibancadas e sussurrou: obrigado. Tirou a medalha do pescoço, segurou-a firme nas mãos e ergueu para o céu. Essa vitória é para todos que me ajudaram a não desistir. O vento soprou leve,
como um abraço invisível. Seu celular vibrou. Uma última mensagem de Kaká. O San Siro brilha mais quando a luz vem de dentro. Nunca esqueça disso. Ele respondeu. Prometo. A cruz e o gol. Agora eu entendo. Sorriu. Fechou os olhos e sentiu a paz que só quem já caiu e se levantou pode sentir. Na manhã seguinte, os jornais italianos traziam a manchete. Rafael Leão, o herdeiro da alma de Kaká. Mas ele sabia que não era herdeiro de ninguém. Era simplesmente Rafael, o garoto que aprendeu que a verdadeira vitória está em permanecer de pé quando o mundo te faz cair. E em algum lugar, talvez em silêncio, Deus sorria. O verão chegou a Milão como uma bênção tardia. O sol, intenso e dourado, iluminava as ruas, os cafés cheios, os turistas tirando fotos diante do Duomo. A cidade respirava alegria. E, no coração do San Siro, um novo capítulo começava. Rafael Leão, agora mais maduro, entrava no estádio vazio numa manhã de terça-feira. Usava uma camiseta simples, um boné preto e fones de ouvido pendurados no pescoço. Caminhava devagar pelo gramado, sentindo o cheiro da grama cortada, ouvindo o eco dos próprios passos. O mesmo campo onde, meses antes, havia chorado de frustração. O mesmo onde agora seria homenageado como o jogador da temporada. Ele sorriu. Não era soberba, nem vaidade. Era paz. No centro do campo, parou, ajoelhou e olhou para o céu. Obrigado, Deus. E obrigado, irmão. Murmurou. O irmão tinha nome, Kaká. Nos últimos meses, a relação dos dois havia evoluído. Kaká voltará ao Brasil, mas os dois se falavam com frequência. Às vezes sobre futebol, às vezes sobre a vida. Como está o coração? Perguntava Kaká. Em paz. Respondia Leão. Mas naquela semana, Leão decidiu inverter os papéis. Pegou o celular, gravou um áudio e mandou. Ei, irmão, sabe, percebi uma coisa. Quando você fala comigo, parece que o mundo desacelera. Acho que tá na hora de eu fazer o mesmo por alguém. O que acha? A resposta veio minutos depois. Então é isso, Rafael. Agora você entendeu o verdadeiro propósito da luz. Não é brilhar sozinho, é acender outras velas. Dias depois, Leão combinou com o Milan uma visita surpresa às categorias de base. O clube gostou da ideia. Vai ser inspirador para os meninos, disseram. Naquela manhã, ele chegou cedo ao centro de treinamento. Os garotos, entre 13 e 17 anos, estavam reunidos no vestiário, rindo, brincando, alheios à surpresa que os aguardava. De repente, a porta se abriu. Quem tá pronto para treinar? Perguntou o Leão, entrando com um sorriso. O silêncio foi instantâneo. Olhos arregalados, bocas abertas. Um dos garotos deixou até a chuteira cair. É o Leão, gritou um deles. O vestiário explodiu em euforia. Ele riu, levantou as mãos. Calma, calma. Hoje eu não vim como estrela. Vim como um de vocês. O treinador se aproximou e agradeceu. Eles precisam disso. Rafael, precisam ver que os sonhos são possíveis. Durante o treino, Leão correu com os meninos, ensinou dribles, deu conselhos. Em determinado momento, chamou um deles de canto, um garoto magrinho, tímido, de pele escura e olhar determinado. Como é seu nome, campeão? Miguel. Joga de quê? Atacante. Igual você. Leão sorriu. Igual eu. É? Então me mostra como chuta. O garoto chutou forte, mas a bola saiu torta. Os colegas riram. Leão colocou a mão no ombro dele. Ei, não liga pra eles. O chute vem do coração, não da perna. Tenta de novo. Dessa vez, Miguel acertou em cheio. Gol. Leão vibrou como se fosse final de Champions. É isso. Nunca duvida de ti mesmo, garoto. Depois do treino, os meninos pediram fotos, autógrafos, abraços. Antes de ir embora, Leão se virou para todos e disse: quando eu tinha a idade de vocês, também sonhava em jogar aqui. Mas o que ninguém me disse é que o talento é só metade do caminho. A outra metade é fé, paciência e amor. Amor pelo jogo, pelas pessoas e por si mesmo. Fez uma pausa e completou. E lembrem-se,
Um craque com alma não joga só pra vencer, joga pra inspirar. Os meninos aplaudiram de pé. Naquela noite, de volta pra casa, Leão recebeu um vídeo. Os garotos repetindo o gesto com os 2 dedos apontando para o céu, depois de um treino. No fundo, o treinador dizia: "Eles te chamam de Irmão Leão agora." Ele sorriu, emocionado. Abriu o WhatsApp e mandou para Kaká. "Eles entenderam?" Kaká respondeu: "Então minha missão tá cumprida. Agora a chama é tua." Mas a vida, como o futebol, nunca é só vitória. No mês seguinte, o Milan perdeu um jogo decisivo da Champions. Leão não estava em campo. Uma pequena lesão muscular o afastara por 2 semanas. A mídia voltou a pressionar. Sem Leão, o Milan perde a alma. Dependência perigosa. Ele leu tudo, mas não reagiu. Em vez disso, foi ao estádio apoiar o time da arquibancada. Cantou, vibrou, incentivou. No fim, o Milan foi eliminado. Quando o apito final soou, ele ficou parado, olhando para o campo. O coração doía, mas havia serenidade. Ao seu lado, um torcedor chorava. Leão colocou a mão no ombro dele. "Vai ficar tudo bem, irmão." O homem o olhou, surpreso. "Você é o Leão." "Sim, mas hoje eu tô só torcendo, como você." O torcedor sorriu, com lágrimas nos olhos. "Obrigado por ser diferente." Naquela mesma noite, Kaká ligou. "Vi que você tava no estádio." "Tava, sim. E o coração?" "Tranquilo. Acho que aprendi a perder sem me perder." "Isso é raro, Rafael. É aí que mora a grandeza." Ficaram alguns segundos em silêncio, ouvindo apenas o som distante da torcida ainda cantando do lado de fora. "Sabe, irmão," disse Kaká, "o futebol é só o começo. Um dia, tudo isso acaba. As chuteiras, os aplausos, as luzes. O que fica é o que você construiu no coração dos outros." Rafael respirou fundo. "Então quero que o que fique seja leve." Algumas semanas depois, Leão foi convidado por uma ONG de Milão para visitar um projeto social de futebol voltado para crianças refugiadas. Aceitou sem pensar 2 vezes. Quando chegou, viu dezenas de meninos e meninas correndo atrás de bolas gastas, alguns de chinelo, outros descalços. A maioria tinha sotaques diferentes: árabe, africano, ucraniano. Um voluntário se aproximou. "Eles te conhecem. Assistem seus vídeos o tempo todo." Leão sorriu, entrou no campo e gritou: "Quem quer jogar comigo?" A resposta foi uma explosão de alegria. Passou horas com eles. Não havia câmeras, nem imprensa, só o som das risadas e o eco das bolas batendo no chão. No fim, sentou-se com um grupo de garotos à sombra de uma árvore. Um deles, chamado Malik, perguntou: "Você é famoso, né?" "Um pouco", respondeu Leão, rindo. "E mesmo assim você veio aqui?" "Claro." "Sabe por quê?" "Por quê?" "Porque o futebol me deu muito. E quando você recebe demais, o jeito certo de agradecer é devolvendo." Malik ficou em silêncio, pensativo. "Um dia quero ser como você." Leão sorriu e disse: "Não, seja melhor." Naquela noite, postou uma foto discreta no Instagram, ele sentado entre as crianças, sorrindo. A legenda dizia: "A bola gira, o tempo passa, mas o amor pelo jogo é o que nunca envelhece." O post viralizou. Milhões de curtidas, milhares de comentários. Entre eles, um de Kaká: "O futebol agradece quando alguém o representa com o coração." Meses depois, o Milan disputaria a final da Supercopa. San Siro novamente lotado. Antes do jogo, no túnel, Leão se ajoelhou. Fez uma prece curta e pensou em todos os rostos que o ajudaram a chegar ali. Kaká, Pioli, os meninos da base, as crianças do projeto. Quando entrou em campo, sentiu algo diferente. Não era pressão, era propósito. O jogo foi intenso, digno de final. O Milan abriu o placar, sofreu o empate, e tudo parecia caminhar para os pênaltis. Aos 89 minutos, Leão recebeu um passe em profundidade. Um zagueiro à frente, o goleiro adiantado. Ele respirou fundo. A cruz e o gol. Driblou, chutou com a alma. Gol. O estádio explodiu em êxtase.
Jogadores correram até ele, mas Leão ajoelhou, apontou para o céu e murmurou: "Obrigado, irmão. Essa é por você." No dia seguinte, jornais do mundo inteiro estamparam a imagem. Rafael Leão ajoelhado, lágrimas nos olhos, o sol nascendo sobre o San Siro. "O herdeiro espiritual de Kaká", dizia a manchete. Mas no íntimo, Leão sabia que já não era herdeiro de ninguém. Agora era guia. Algumas semanas depois, recebeu uma ligação inesperada. "Rafael, aqui é o Kaká." "Ei, irmão, tá sumido?" "Tô no Brasil, mas preciso te contar algo. Estão abrindo uma nova escola de futebol em São Paulo. Quer ser padrinho?" "Claro. Então venha. Essas crianças precisam te ver." 2 semanas depois, Rafael chegou ao Brasil. O calor, o cheiro de rua, o som dos vendedores, tudo fazia sentir-se em casa, mesmo tendo nascido em Portugal e se formado na Europa. No campo da nova escolinha, dezenas de crianças esperavam, segurando faixas com frases como "Leão é inspiração" e "Kaká é Leão. Futebol com alma." Kaká apareceu com um sorriso e o abraçou forte. "Bem-vindo à família." Juntos, caminharam até o microfone. Kaká falou primeiro. "Quando comecei esse projeto, sonhei que ele se tornasse um lugar onde o futebol fosse mais do que bola. Um lugar de caráter, fé e esperança. Hoje, com o Rafael aqui, esse sonho ganha asas." Leão pegou o microfone. Por um instante, ficou em silêncio, observando os rostos atentos diante dele. "Sabe", começou, "o Kaká sempre me disse que a luz que a gente carrega não é para brilhar sozinha. Eu entendi isso aqui. Agora, essa luz é para vocês." Fez uma pausa. "Joguem com o coração. Não pelo dinheiro, nem pela fama. Joguem porque amam. E quando a vida for dura, porque vai ser, lembrem que cada cruz que vocês carregam prepara o caminho pro gol mais bonito da vida." O público aplaudiu de pé. Kaká olhou com orgulho. "Agora você entendeu tudo. Eu só segui o que aprendi com o melhor", respondeu Leão, sorrindo. Ao entardecer, quando as crianças já haviam ido embora, os dois permaneceram sentados no gramado, olhando o pôr do sol. "Lembra quando eu te dizia para carregar tua luz com sabedoria?" perguntou Kaká. "Lembro. Agora eu vejo ela brilhando daqui." Leão ficou em silêncio por alguns segundos e perguntou: "E você, irmão? Qual é o próximo passo?" Kaká sorriu. "Continuar acendendo velas, até a chama não precisar mais de mim." Alguns meses depois, o mundo veria uma cena que se tornaria símbolo. Antes de um jogo da Champions, Leão entrou em campo acompanhado de um menino refugiado do projeto social. O garoto segurava sua mão e sorria com timidez. Ao som do hino, Rafael se inclinou e disse algo ao ouvido do menino: "Nunca esqueça, pequeno, o futebol é amor." A câmera captou o momento. A imagem rodou o mundo. No Brasil, Kaká assistia pela televisão, com um sorriso emocionado. É isso, a luz permanece. E assim, a história fechava o ciclo. O garoto impetuoso que um dia achou que não precisava de conselho se tornará homem. E o homem que um dia foi aconselhado agora era voz, exemplo, farol. Rafael Leão não era mais apenas o craque do Milan. Era símbolo de fé, humildade e propósito. E quando o San Siro rugia seu nome, parecia que, em cada grito, havia um pedaço de todas as lições que Kaká lhe deixará. Na parede do centro de treinamento do Milan, uma nova frase foi pintada: "O talento faz o craque, a alma faz o eterno."